Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós nessa noite. Amém, queridos? Por gentileza, vamos ficar mais um pouquinho de pé, tá bem? Só um pouquinho, eu prometo. Fique de pé, tá bem? Rapidinho. Eu quero que vocês agora virem de frente para o seu irmão do seu lado, tá bem? Tá? Aí afasta um pouquinho e diz assim: olha, você está só filé hoje, viu? Está bonito. Glória a Deus, aleluias. Muito bem, agora pegue na mão do seu irmão e você vai orar pelo seu irmão, tá bem? Sua irmã, pedir que Deus possa iluminar os olhos do coração do seu irmão, da sua irmã, para que ele possa compreender, entender, ter revelação do que Deus quer falar conosco nessa noite, tá bem? Então agora vamos orar um pelos outros, tá bem? Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui neste lugar, nessa reunião poderosa, Senhor, nesse seminário poderoso. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa iluminar os olhos dos corações de cada um dos teus servos aqui presente, para que eles possam compreender e ter o discernimento, meu Deus, e que a revelação das tuas verdades a ser ensinada nesta noite, possa impactar o coração, a vida de cada um, e que eles não possam voltar para casa como chegaram, mas voltem desafiados, Senhor, pegando fogo no coração, cheio do teu Espírito, para a tua glória, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E amém, e amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor e vamos sentar. Glória a Deus, queridos. Muito bem, eu tenho, para mim é uma honra muito grande estar com os irmãos. E quando meu querido filho Vailton, né, nos convidou para estar aqui com os irmãos aqui esses dias, foi muito mesmo assim, muito impactante no meu coração, a honra de estar aqui com vocês. E como ele mesmo disse, eu tenho também o privilégio de ser discípulo do pastor Eibe Uber, né? Já estou caminhando cerca de 32 anos com o pastor Eibe, e tem sido muita bênção mesmo, muita vida, muita alegria, irmãos, e muito trabalho. Não somente em Fortaleza, onde eu estou morando agora, em Santarém, e em parte do Brasil, onde temos caminhados realmente ministrando para muitos irmãos, muito gostoso. Mas eu queria, esse seminário é um seminário de discipulado, tá bem? É um seminário que vai hoje e amanhã, sobre o discipulado, e o assunto de hoje é muito forte mesmo, mexe muito com o nosso coração. Nós somos impactados como ouvir esse assunto, e eu então, quando eu busquei a Deus sobre esse assunto, o título dessa palavra é discipulado, relacionamento e cooperação, tá bem? Relacionamento e cooperação. E eu quero ler um texto para os irmãos, onde o apóstolo Paulo está trabalhando especificamente, de maneira poderosa, esse discipulado que nós chamamos discipulado 1 a 1, tá bem? Amém, queridos? Então abram comigo suas Bíblias no livro de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, e nós vamos ler até o versículo 16, do versículo 7 até o 14, Paulo está preparando realmente para mostrar o conteúdo, o contexto que está inserido no versículo 16, que é muito profundo, querido, tá bem, irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluias, que maravilha, que gostoso. Temos também aqui conosco o pastor Celso Penzo, né, da Igreja da Paz, aqui de Dourados, né, está aqui ao lado do pastor Vailton, glória a Deus, e também veio com com vários irmãos aí, né, glória a Deus, aleluia, que maravilha. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, querido, amém? E olha, eu acho bom que vocês anotem mesmo, é muito rico o que Deus tem para nos falar nessa noite. Eu vou ler aqui na tradução revista e atualizada, tá bem? Efésios 4, a partir do versículo 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas,
levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Jesus foi até o inferno, viu, queridos? Verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Agora, note o versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja bem, querido, Paulo aqui relatando, mostrando, preparando o caminho para mostrar aos Éfesos a questão do discipulado. Ele disse, olha, aquele que desceu é o mesmo que subiu, que é Jesus, e ele que estabeleceu, ele elegeu na igreja, né, que nós chamamos de um ministério quíntuplo, que é o profeta, que é o apóstolo, o evangelista, o pastor, o mestre, e disse, olha, e Paulo mostra no versículo seguinte, diz, olha, a razão principal que Jesus estabeleceu na igreja, o governo da igreja, a liderança, os líderes, está bem disso? Os discipuladores, foi com vista, olha o versículo 12, olha só, querido, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, amém? Para a edificação do corpo de Cristo. Ele diz, olha, Deus estabeleceu, escute bem, queridos, a liderança, o governo da igreja, os discipuladores, os pastores, é para aperfeiçoar, treinar, preparar os santos, a igreja, as ovelhas, para que as ovelhas façam o trabalho do Senhor, as ovelhas possam executar o trabalho do Senhor. O alvo de Jesus, irmão, é que a igreja toda a igreja, não é só os pastores, os diáconos, os presbíteros, seja o que for, que façam a obra. O plano de Deus é que toda a igreja, toda ovelha, todos os membros se envolvam em realizar e fazer a obra de Deus. Amém? Então o papel principal da liderança é de treinar, equipar os santos, para que os santos desempenhem o serviço de Cristo. Tá bem? Tudo aqui o Paulo ainda está preparando para que ele vai falar profundamente. Olha o versículo 13, diz assim, olha, o versículo 13 diz, olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E diz, olha, um dos alvos poderosos disso é que todos possamos crescer, né? Jesus quer que possamos crescer ao ponto de um dia atingir o nível de Cristo, não é mesmo? A estatura de Cristo, para que todos sejamos maduros na fé. Mas olha, irmão, olha o próximo versículo 14, que como que isso pode acontecer? Olha que diz o apóstolo Paulo aos Éfesos, pelo poder do Espírito, diz, olha, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Ele diz, para que não mais sejamos como crianças. Viu, querido? Por que Jesus quer que a liderança, a igreja, possa treinar os santos, para crescer, mas aí então, para que nós não sejamos mais como as crianças. Irmão, infelizmente na igreja de Jesus, há muita criancice, há muitos crentes vivendo como criança, há crentes que já converteram há 20 anos, mas ainda agem como criança, há pastores, infelizmente, que ainda são crianças, e praticam criancice, e Deus não pode usar crianças, Deus quer usar adultos maduros na fé. Ele disse, olha, mas para que, uma das razões que queremos equipar os santos, mas para que possamos equipar, treinar, é necessário primeiramente eliminar toda a criancice, irmãos. Olha, tem muito crente que parece chuchu. O chuchu se coloca na carne, ele fica um gosto de carne. Se coloca o chuchu no frango, ele fica um gosto de frango. Se bota no peixe, ele fica igual. Aonde se encosta, ele fica igual. Paulo disse, olha, nós não devemos ser criança levado para lá e para cá, não é mesmo? Agitado.
ali tem um movimento, vai para lá, outro vai para lá, e nunca tem compromisso, viu, irmão, com a igreja, compromisso em cuidar de pessoas, de ganhar, de ser fiel. Alguém está vivo aí hoje? Então é necessário, irmãos, que possamos eliminar toda a criancice. Tempo de convertido não garante maturidade. Está certo? E eu sei que não é o caso dos irmãos aqui, eu sei que vocês já são maduros, mas Paulo disse para que possamos parar de sermos crianças. Porque se nós continuarmos a ser criança, Ele não pode nos usar. Não há como treinar, irmão, a criança. Você pode ver que no natural a criança, ela é ensinada, mas ela só passa a praticar e viver uma vida forte e segura quando ela cresce, não é mesmo? Está certo? Mas olha só, mas eu quero mostrar para vocês o contexto disso tudo. Olha o versículo 15. Preste atenção, queridos. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Está vendo? Paulo falando que o objetivo principal da igreja aqui, ela crescer, é que nós devemos em amor crescer em tudo, em todas as áreas, em amor crescer naquele que é a cabeça, Cristo. Mas olha o versículo 16, que está o contexto de tudo que Paulo começou a falar desde o versículo 7 a seguir. E olha assim, aí ele diz, versos 16, de quem todo o corpo, olha só, preste atenção que agora você vai receber profunda revelação de Deus, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos? Paulo começa falando, viu, queridos, escute bem, primeiramente ele fala dos líderes que Deus estabeleceu com o alvo, com a intenção de preparar os santos, não é mesmo? Porque os santos, os membros que deverão fazer a obra de Deus, mas para que os santos sejam treinados, preparados, é necessário que primeiro seja tirado do meio dos santos a criancice, né? Sejam maduros, e diz, olha, para isso nós temos que crescer em tudo, é claro que em amor, nunca na dureza, né? Na dureza, não como Hitler, né? Dominação, mas em amor, devemos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Aí ele fala, aí o versículo 16, que está o grande segredo, que eu creio que pelo poder do Espírito Santo, Deus vai me usar para falar o teu coração agora. Ele disse, olha, de quem todo o corpo, quem são o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Diz, de quem todo o corpo, Paulo diz, de quem todo o corpo bem ajustado, olha só, bem ajustado. O que Paulo está falando quando ele disse, de quem todo o corpo bem ajustado? E eu procurei profundamente no grego essa palavra ajustado. Paulo está se referindo a crescimento de qualidade, tudo que é ajustado tem qualidade. Você tem um carro que está tudo folgado, é difícil, mas se ajustar, se apertar, ajustá-lo, ele fica ótimo, não é mesmo? Vai ter qualidade. Ou seja, crescimento de qualidade, crescimento espiritual, crescimento de vida com Deus. Ele falou de todo o corpo bem ajustado, está vendo? Agora, ele fala mais, e consolidado, de quem todo o corpo bem ajustado, ele fala, e consolidado. Primeiramente, ele está falando sobre crescimento de qualidade. Está bem, queridos? Veja bem, irmãos, olha só,
para que a igreja possa ser útil, ser usada por Deus e fazer a obra, ela tem que ser ajustada, tem que ter qualidade, amém? Qualidade na vida pessoal de caráter, qualidade no casamento, amém? Tem um bom casamento, tem que ter qualidade, tem que haver ajuste e consolidação. E eu investiguei profundamente essa palavra. Consolidação fala de volume, aumento, isso fala de crescimento de quantidade. Então nós temos que crescer em qualidade e em quantidade, e aí haverá multiplicação, edificação. A palavra edificação quer dizer construção, isso é aumento, não é mesmo, né? Mas olha, escute bem, agora preste atenção como Paulo vai falar sobre discipulado 1 a 1 profundamente. Ele disse, olha, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, aí ele fala, pelo auxílio de toda junta. Agora aqui vai vir o segredo. Pelo auxílio de toda junta. O que é junta que Paulo se refere? Junta é dois. É um líder e um liderado, é um discipulador e um discípulo. Está vendo, queridos? Olha só, o meu corpo está ligado ao meu antebraço, porque existe uma junta, né? São dois, né? Funciona, dois. Essa parte, mas essa parte estão ligados, são dois. Essa parte aqui e a minha mão são dois. Minha mão e meu dedo são dois. E o dedo e a junta são dois, está vendo? Diz pelo auxílio de toda a junta. Então o que Paulo está dizendo assim, olha, veja bem, para que a igreja possa obter, veja bem, ajuste, ou qualidade e quantidade, isso só será possível pelo auxílio de toda junta, ou seja, o discipulado 1 a 1 é a ferramenta mais poderosa que Deus tem dado à igreja, para efetuar qualidade e quantidade na igreja, e assim preparar a igreja para ser útil, usada por Deus. Porque o discipulado que vai eliminar toda a criancice, irmão, é impressionante como que o discipulado ajuda a eliminar toda a criancice da igreja, entendeu? É verdade. Paulo disse, pelo auxílio de toda a junta, está vendo? Ou seja, o discipulado que é poderoso, que pode auxiliar ao corpo a ser, né, ajustado e consolidado. Mas Paulo ainda vai mais além. Olha aqui a revelação aqui, olha, só nesse versículo, as profundas revelações que aqui nesse texto diz. Ele fala assim, pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento e edifica-se a si mesmo e cresce. O que quer dizer? Ele falou assim, primeiro ele falou, pelo auxílio de toda a junta auxilia, mas ele diz assim, pela justa cooperação de cada parte. Isso quer dizer o quê? Que o discipulado tem que funcionar, e que essa junta, ela tem que cooperar, os dois têm que cooperar um com o outro, está bem? Para funcionar perfeitamente, porque se funcionar, haverá auxílio imediato, está bem disso, irmão? Vai ser eficaz o auxílio. Então, para que a junta possa auxiliar com eficácia, os dois têm que cooperar um com o outro, tem que cooperar, tem que haver cooperação de um discipulador e um discípulo, de um líder e um liderado. Os dois têm que cooperar um com o outro, para poder então haver auxílio eficaz, amém? Que vai eliminar toda a criancice. Olha, irmão, cada vez que nós fazemos isso e eliminamos as criancice, vamos ajustando, viu? Até a minha vida pessoal foi ajustada. Eu lembro que quando eu ainda era mais novo na fé, né, até como obreiro, às vezes eu tinha algumas meninices, né, no meu casamento que eu errava. Hoje em dia Deus tem me aperfeiçoado. Hoje em dia eu tenho um bom casamento, sabe, irmão, eu vivo um bom casamento hoje. Eu vi que Deus executou na minha vida um ajuste, viu, no meu casamento. Glória a Deus por isso.
Olha, eu posso dizer, eu sou um dos caras mais felizes do mundo no casamento, viu? Eu tenho um bom casamento. Aleluias. Mas eu lembro que eu fui ajustado. Eu lembro o pastor Eibe me discipulando desde que eu converti, e foi me ajustando, e foi tirando toda a criancice, né? E aí eu pude crescer, ainda estou crescendo, eu vou crescer mais ainda. E aí Deus começou a me usar, né? Eu vim do mundão terrível, eu vivia que nem um bagaço, né? Era inútil, e graças a Deus, que hoje eu sou útil para Deus, sabe, queridos irmãos, amém? Aí ele falou assim, pela justa cooperação de cada parte, está vendo? Agora eu quero te mostrar isso aqui, olha só, preste atenção, porque agora que virá a maior revelação na sua vida. Eu queria perguntar aqui nessa noite, quantos de vocês querem ser bem cuidados? Levante a mão, quem quer ser bem cuidado? Amém. Mas olha, eu vou te mostrar como que você pode cooperar para ser bem cuidado. Então, olha só, uma junta, um discipulador e um discípulo, um líder e um liderado. E olha, irmãos, e esse discipulado que eu estou te falando, ele opera em 4 dimensões, tá bem? 4 dimensões, e agora eu quero te levar nisso agora, tá bem? Até aqui eu só introduzi, mas agora eu quero caminhar contigo, sobre como que Deus, olha, Deus opera em 4 dimensões, o diabo opera em 3 dimensões, nesse mundo se opera em 3 dimensões, mas Deus opera em 4 dimensões, e esse discipulado que eu estou te falando, que coopera, ele sempre vai operar em 4 dimensões. Estamos prontos para caminhar agora juntos? Então preste atenção, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Primeiramente, vamos falar aqui com o pastor, com o líder, com o supervisor. Quando eu me refiro ao discipulador, me refiro ao pastor, me refiro ao líder, supervisor, tá bem? Aquele que lidera, tá bem? Vou falar com você agora. Primeiramente, escute bem, queridos, todo discipulador, se ele está disposto a cooperar, para que funcione, esse discipulado, essa junta possa funcionar, ele vai cooperar em 4 dimensões. Primeiramente, o que é um discipulador? O que é um líder? O que é um líder? O que é um discipulador? Irmão, um discipulador, primeiramente, ele é um professor. Ele é um professor. E como professor, ele ensina o caminho de Jesus. Como professor, ele deve ensinar o discípulo a conhecer a Deus. Ele deve ensinar, viu, o discípulo a ter intimidade com o Espírito Santo. Todo discipulador que é um professor, e em ser professor que ele tem que ser dedicado, ele tem que ser realmente, irmão, entregue, ele tem que ser aplicado, e tem que ser um bom professor. No natural, existem professores que amam, viu, né, em ser professor, eles amam aprovar os seus alunos. Tem outros que não, né, se passou, não passou, que se lasque, eu já passei minha matéria, acabou, né? Mas o professor verdadeiro é aquele que está lá disposto a ensinar, ele não para enquanto não vê os seus alunos aprenderem. Mas pastor, já ensinei, já falei com o meu discípulo, mas parece que ele não responde, ele não dá valor. Fala de novo, ensina, faça isso, repete 70 vezes 7 no dia, se for necessário, mas repete, tenha prazer em ensinar, tenha prazer, seja um professor que tem prazer em ensinar o discípulo a conhecer a Deus. Aleluias! O bom professor nunca faz por obrigação, mas faz por prazer, por alegria. Ah, pastor, mas você não sabe o trabalho que me dá. Sabe, irmão, o professor verdadeiro, ele não sossega enquanto não vê o seu aluno, o seu discípulo obedecendo e vencendo. Alguém me perguntou outro dia lá em Goiânia: pastor, sabe, a pessoa dá muito trabalho, a pessoa não obedece e não dá valor, e a gente tem que suportar isso, até que ponto tem que suportar isso? Eu respondi:
até onde o seu amor pode se esticar. Até onde o seu amor for, você pode suportar, tá bem? Primeira coisa, primeira dimensão, todo discipulador, todo pastor, ele é um professor, amém? É um... Ah, pastor, mas isso eu faço bem, eu sei, legal, até aí, todo mundo faz bem isso, muitos são mesmo, tem uma boa palavra, sabem ensinar, amém. Primeira dimensão, todo discipulador tem que ser um... Segunda dimensão, todo discipulador é um líder, amém? Um líder, e como líder, ele tem que ser exemplo para os seus liderados, exemplo para os seus discípulos. Por exemplo, irmão, todo discipulador, que ele é um bom líder, ele não se dá o luxo de ficar faltando ao culto, por exemplo, domingo, Tadel, sabe por quê? Porque ele é exemplo, ele sabe que a sua vida é uma referência para outro, ele sabe que se ele não for fiel, ele vai dar mau exemplo para os outros, amém? Às vezes eu fui para o interior visitar um parente, mas eu voltei, sabe por quê? Porque tem pessoas que me seguem, e eu sou um líder, quero ser um bom líder, e como líder, eu vou estar lá, eu não falo, viu, irmão? Está vendo? É um líder, segunda dimensão, todo discipulador é um líder, e olha, o líder verdadeiro, e o verdadeiro discipulador, é aquele que faz assim, vem comigo, tá bem? Vamos para o Tadel, vem para o culto comigo. Muitos assim, olha, fulano, não falta do culto, vai lá, viu? Tadeu, vai lá. Não, ele diz, vem. Ele não diz vai, ele diz, vem. Ele é o primeiro a estar lá, né? Você que está aqui hoje, está de parabéns. Você está de parabéns, está aqui hoje, você veio, tá bem? É assim, tem algum que nem se importou. Esse não é um bom líder, não é um bom discipulador, que está perdendo uma grande oportunidade de aprender de Deus, de como se liderar bem. Amém? Então um bom discipulador é aquele, eu estou lá, por quê? Porque eu sei que eu preciso disso. Segundo, eu tenho que ser boa influência para aqueles que estão me seguindo. Segunda dimensão, todo discipulador é um líder. Vou repetir, todo bom discipulador que é verdadeiro, ele é um líder. E ao ser líder, ele é o quê? Um exemplo. E como líder também ele treina, não é mesmo, irmão? Tá bem? Ah, pastor, até aí, não, você sabe que eu sou um bom professor, tá certo, eu sei liderar, eu lidero, tudo bem, até aí essa dimensão está indo bem, mas a terceira dimensão é mais forte, tá bem? Terceira dimensão, que esse discipulado deve operar. Todo discipulador, todo líder, todo supervisor, todo pastor tem que se tornar pai e mãe. Quando Deus te deu alguém para você cuidar, irmão, você tem que assumi-lo como seus próprios filhos. Você tem que viver como um pai e uma mãe de verdade. Sabe, tem muitas pessoas às vezes que não querem nada, às vezes elas têm dificuldade de se firmar, porque nós que somos seus líderes, nós que somos seus discipuladores, nós não permitimos que eles nos sintam como pai, não temos amado como um pai, porque aí já exige renúncia, o orgulho tem que cair por terra. Todo pai que é um pai verdadeiro, ele sempre vai dar um desconto para o filho, porque o filho às vezes é criança, não é mesmo? Pratica criancice. Todo pai verdadeiro nunca deve taxar o filho de rebelde. Ah, pastor Vailton, aquele discípulo que o senhor me deu, rapaz, o cara é rebelde, está rebelde. Irmão, nunca chama teu discípulo de rebelde, porque se você for no dicionário brasileiro, essa palavra rebelde quer dizer diabo. Você está chamando de diabo para o teu discípulo, para o teu liderado. Então não chama de diabo, não taxa de diabo para o teu filho que Deus te deu. E agora a coisa pegou, não é mesmo? Você tem sido um pai e uma mãe de verdade? Você tem se doado de verdade como um pai e uma mãe que deve ser? Todo discípulo, olha a profundidade do discipulado. Todo discipulador é um pai e uma mãe, e deve se doar como um pai e uma mãe. Irmãos, aquela palavra do filho pródigo, né? Lembra quando o filho voltou? Ali não só se refere a alguém que foi para o mundo e voltou, não, também se refere a um pai verdadeiro. Por exemplo,
Aquele pai, quando aquele filho voltou, lembra o filho pródigo? Ele chegou lá na casa, aí o pai, não, vamos aqui conversar, aí deu uma surra primeiro, não é mesmo? Agora vamos tratar. Não, aquele pai, o que fez? Ele abraçou o filho, fedorento, mesmo do jeito que estava, ele abraçou, porque ele era pai. Então todo líder, discipulador que é pai. Irmão, na minha casa, Deus sabe, quem me conhece, os meus discípulos comem na minha mesa comigo. Eu recebi como filhos meus. Pastor Vailton e pastora Ariane, eu estou recebendo como meus filhos mesmo. Amar com, não só amar com meu coração, minha alma mesmo, sabe, irmão querido? Sabe, queridos, pai verdadeiro, é muito profundo, irmão. Nós, às vezes, temos sido bons professores, somos bons líderes, mas às vezes temos falhado em ser pai e mãe verdadeiro. E muitas vezes as pessoas que estão conosco, às vezes não estão no momento precisando de um líder nem de professor, precisam de um pai e uma mãe. O momento que estão agora precisando urgente de um pai e de uma mãe. É forte. É forte. Terceira dimensão. Todo discipulador tem que operar em sendo, se tornando o quê? Pai e mãe. Aí eu te pergunto, aqueles que Deus te deu, os teus discípulos, eles te sentem como pai e mãe de verdade? Sabe por que muitas vezes não querem ter compromisso? Porque eles não nos sentem como pai e como mãe. Porque não é só entender e saber que eu sou pai, mas é viver e agir como pai e mãe. Está bem? É claro que o pai não passa a mão, ele corrige, mas principalmente, irmão, o pai ampara. A mãe ampara. E o filho, sabendo que é um pai, uma mãe que tem, ele pode saber que pode chorar no colo, no ombro do papai e da mamãe, que papai e mamãe vai entender. Mesmo que o papai e mamãe o disciplinem, mas não vai mandar ele embora, não é verdade? Não manda embora. E um pai e uma mãe de verdade nunca taxa seus filhos de rebeldes. Ele trata como criancice. Está vendo? Paulo disse, para que não mais sejamos como as crianças, né? Agitados, né? Para lá e para cá. Irmão, o que é... Quando Paulo se referiu à criança, o que ele se referiu? Ele se referiu a irmãos que não param. Às vezes está aqui na igreja, está fiel, de repente dá uma louca, vai para outra igreja, vai para lá. Ali há um show de cantor e corre para lá, né? Sabe, é levado por ondas, né? Ondas evangélicas, viu? Entendeu bem, queridos? Paulo disse, é necessário que seja eliminado toda a criancice, mas para isso acontecer, tem que haver auxílio, né, da junta. É a junta que vai ajudar, que vai auxiliar a tirar isso, mas a junta tem que funcionar, e ela tem que operar, e sempre em 4 dimensões. Quarta dimensão de um discipulador, de um pastor, de um líder. Todo discipulador, todo líder, pastor, supervisor, ele tem que se tornar amigo. Olha, irmão, Jesus disse, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. E eu te falo que muitas vezes as pessoas precisam de um amigo verdadeiro. Olha, irmão, quando você chega nesse nível de ser um amigo, é um amigo na frente e atrás, é aquele amigo, porque às vezes eu tenho que esquecer que eu sou líder, que eu sou professor, eu tenho que me tornar um amigo, nas horas difíceis eu sou amigo, você pode contar comigo, eu sou teu amigo, sabe, irmão, ser um amigo, uma amiga de verdade. Você tem buscado ser aquele amigo de verdade, especialmente quando alguém aparece na tua casa, a hora que você não espera, que você não planejou, não é mesmo? E como que você vai reagir? Poxa, de repente, sabe, entra aí, irmão, mas você, no teu coração, você não está muito gostando, porque alguém foi lá na hora que você não queria.
E o amigo que é amigo de verdade, não está nem aí. Sabe por quê? Com si mesmo, ele renuncia a si mesmo, porque o importante para ele é o amigo. Ele é amigo, na hora imprópria ou imprópria, ele é amigo do meu jeito, viu, irmão? Está certo? Você tem sido amigo dos teus discípulos? Você tem sido amigo dos teus liderados? Ou sido um Hitler, dominador? Paulo disse, em amor. Ele disse, em amor. Irmãos, a autoridade do pastor, do líder, do discipulador, nunca deve ser imposta, mas sim conquistada, viu? Conquistada. As pessoas têm que nos respeitar, é claro que não vão abusar, mas a autoridade, ela é conquistada. E quando é amigo, se tornando um amigo, uma amiga daqueles que Deus tem nos dado. Muito bem. O lado A que eu falei, né, do líder, discipulador, pastor, tá bem? Ou seja, o discipulador, ele vai cooperar, justa cooperação, cooperar para que funcione. Muito bem, agora vamos olhar o lado B, discípulo, tá bem? Porque olha, quando alguém fala assim, olha, nós temos que cuidar bem do nosso povo, amém, é verdade. Todo mundo tem que ser bem cuidado, e alguém entende errado, pensa que ser bem cuidado é ficar assim, igual aqueles passarinhos no ninho, de bico aberto, nem só lá recebendo, né? Ele não faz nada, não coopera, não se ajuda, não coopera para ser bem cuidado. E eu quero agora trabalhar também as 4 dimensões, onde o discípulo pode cooperar, para que seja bem cuidado, trabalhado, ajudado, edificado, amém, irmão? Amém. Vamos lá então, amém? Vamos. Primeira coisa, irmão, o que é um discípulo? Vamos lá, o que é um discípulo? Vocês que já sabem, não falam. O que é um discípulo, irmão? O que é um discípulo? Alguém falou, é um seguidor. Não é, discípulo não é seguidor. Discípulo é aprendiz, aluno. Discípulo é aprendiz, aluno. Você pode ir na faculdade. O pastor Vailton está fazendo o que agora? Psicologia. Então ele é um discípulo de psicologia. E vai se formar, e vai ser um bom psicólogo em nome de Jesus. Mas ele é um discípulo, um aprendiz. Agora veja bem, queridos, como aprendiz que nós somos, nós temos que induzir o coração para aprender, amém? E olha, se Deus colocou alguém na tua vida, se você é um verdadeiro discípulo, você vai induzir o coração a aprender. Não importa se a pessoa tem menos estudo do que você. A pessoa, eu sou formado em teologia, a pessoa não é formado, irmão, não interessa, também todo discípulo verdadeiro, ele a ama, ele valoriza aquele e aquela que Deus colocou para cuidar dele e dela. Ele não é orgulhoso, porque o orgulhoso nunca vai ser discípulo, tá bem? Sabe, irmão, ele vai atrás. Ele não fica dando desculpa esfarrapada para não ir na reunião discipulada, porque sabe por quê? Porque ele sabe que ele precisa aprender, porque é aí que vai ser eliminado de si as criancices. Irmão, muitas vezes não temos o melhor de Deus, sabe por quê? Porque nós somos crianças, nós agimos com criancices, com tolice, e nós perdemos muitas bênçãos de Deus, de ser muito útil para Deus. Aprendiz, aluno, ele gosta, ele vai atrás, paga um preço para aprender. Pastor Vailton, ele me disse que ele vem todo dia de ônibus, lá de Ponta Porã, levanta 4 da manhã, né? 4:30 da manhã, levanta, é isso? Agora, por quê? Porque ele é aprendiz, ele está aprendendo. Se ele fica lá, esse não é o caso, enrolando, rapaz, tem que ir lá em Dourados, todo dia. Que isso, não vou não. Ele nunca iria se formar, mas ele vai sim, porque ele é aplicado. Sabe por quê, irmão? O discípulo vai atrás, ele paga o preço, ele valoriza aquele que Deus colocou na vida dele para ensiná-lo, tá bem? Essa é a primeira dimensão, tá vendo? Onde ele vai cooperar, ele tem que cooperar. Segunda dimensão de que o discípulo, segundo, ele é um liderado. Ele se faz liderado, ele se deixa ser liderado. A Bíblia diz, Hebreus 13:17, obedecei aos vossos líderes, e sede submisso para com eles, pois eles velam pelas vossas almas.
Então todo discípulo verdadeiro, irmão, o que ele faz? Ele se submete e obedece, ele segue os conselhos daquele que Deus colocou na vida dele, na vida dela. Ele sabe. É claro que os irmãos que discipulam não são donos das pessoas, mas nós, como liderado que somos, devemos saber que nós temos que prestar conta para eles, viu, irmão? Seguir os seus conselhos, porque assim vamos nos livrar realmente de derrotas, né? Viu? De pecados, de tristezas. Agora, eu procuro seguir à risca os conselhos do meu discipulador. Eu nunca tomo decisões se não conversar com ele primeiro, para saber como fazer o melhor. Muitas vezes eu falei com a minha esposa sobre alguma coisa, aí quando eu falei com o pastor Eibe, e ele falou, olha, acho muito bom, mas se você fizer um pouco diferente, acho que fica melhor. Opa, na hora, né, meu patrão, irmão, eu levo muito a sério isso, sabe, como Deus tem me livrado de derrotas, quando eu sigo os conselhos daquele que me lidera. Amém, queridos? Segunda dimensão, todo discípulo é um liderado. Terceira dimensão, agora é mais forte, tá bem? Todo discípulo verdadeiro, para ser verdadeiro, ele tem que se tornar filho. E aí que está que muitas ovelhas, muitos crentes erram. Eles nunca se tornam filhos. Até sabe que o fulano é meu pai espiritual, ele até sabe, mas na prática eles nunca se colocam como filhos. Eles nunca permitem ser tocados pelos pais. Ele nunca transmite isso. Olha, irmão, muitas vezes a pessoa que nos lidera, ele gostaria de ter mais tempo conosco, mas a gente às vezes não permite isso, não dá a entender a ele, ou liberdade para ele sentir que somos filhos, por isso não aproxima, e a ver reclamão, ele nem liga para mim. É porque às vezes nós mesmos bloqueamos, há um bloqueio às vezes, e nós precisamos viver como filho, irmãos, tá bem? Como filhos verdadeiros. Você tem vivido como um filho para o seu discipuladora? Você tem dado liberdade de filho para eles? Todo filho verdadeiro, irmão, escute bem, todo filho verdadeiro, primeiro, ele obedece seu pai. Segundo, sua mãe, ele busca sempre honrar seu pai. Todo filho verdadeiro que é verdadeiro, eles têm prazer em honrar o seu pai e sua mãe. Qual foi a última vez que você deu um presente para o seu pastor, para o seu discipulador? Qual foi a última vez que você fez isso? Tem feito isso, querido? Não, eu lembro que quantas vezes, quando eu fui para a casa do meu discipulador, eu e minha esposa, passei, isso era de manhã, passei lá no frigorífico, eu fiz isso, peguei um bom pedaço de picanha, né, coloquei no carro e levei, olha aqui, meu querido, para o seu almoço que eu trouxe. Ganhei uma caixa de laranja, eu já pensei, um pacote aqui vai ser meu, sabe, o filho sempre busca honrar seu pai, sabe por quê? Porque o pai paga um preço por ele. E todo filho verdadeiro quer honrar de alguma forma. Irmão, muitas vezes você não sabe, o seu discipulador, o seu pastor, ele também é humano, às vezes está em guerra, você já buscou saber como ele está? E é muito fácil nós como filhos, como liderado, é muito bom receber uma palavra amiga, não é mesmo? É muito bom ser abençoado, uma palavra de poder sobre a minha vida, mas muitas vezes você não sabe, o teu líder está sofrendo angústia e lutas às vezes. Você um dia já parou a pensar, será que o meu pastor, meu líder tem o que almoçar hoje, por exemplo? Será que ele tem? Ele tem pelo menos um combustível para o seu carrozinho, para ele visitar as pessoas? Às vezes não tem. A gente nunca sabe, sabe por quê? Porque nunca nos vivemos como filhos, e não sabemos disso. Mas eu creio, feliz é aquele que vive como um filho, que busca honrar. Está vendo, irmão? Esse coopera, está vendo? Coopera para si mesmo, e ele mesmo vai receber. E eu tenho visto todos aqueles que entendem esse princípio da honra, Deus tem os prosperado. Eu estou na casa do pastor Vailton e a pastora Ariane, eu até fico meio com vergonha, porque eles são tão legais comigo lá, sabe, uma vez eu fico até com vergonha, sabe, né? Entendeu bem? Porque eu vejo o coração deles, sabe, irmão, é muito gostoso um pai receber e sentir, sabe, é muito gostoso, o pai até dá muito mais amor quando o filho permite isso, quando o filho deixa ele senti-lo como filho, entendeu? Não é muito melhor? É muito melhor. E essa dimensão nós temos
infelizmente está do longe, mas Deus quer que possamos nos tornar filhos, irmão, verdadeiros, filhos, sabe, irmão, todo filho que é filho verdadeiro, a gente pode contar, é muito gostoso poder contar com alguém que é filho, é muito gratificante diante de Deus, eu sei que eu posso contar com fulano, né? Aqui está o pastor Vailton e o pastor Celso Penzo, eu tenho certeza que eu posso contar com eles, e já me falaram, mas eu sei que eu posso, irmão, é muito mais gostoso trabalhar e servir a Deus, e orar por eles e cuidar deles, porque eles são filhos, é muito mais fácil, porque é muito pesado, cuidar, se dedicar a alguém que nunca quer ser filho, que nunca age como filho, nunca permite ser filho. Terceira dimensão, todo discípulo verdadeiro, ele é um filho. Quarta dimensão, todo discípulo verdadeiro é amigo, ele é amigo, ele não é, só não vai buscar quando ele está precisando de socorro, não, todo discípulo verdadeiro, ele é o melhor amigo do seu pastor, do seu discipulador, ele é amigo, ele não é um amigo da onça não, é amigo de fato do seu pai, ele é amigo que pode contar. E tem muitas ovelhas, não é o caso dos irmãos, que tem mais prazer em sair com os outros do que com o seu líder. Ele vai para a farra, vai para a lanchonete, paga a lanche todo mundo, mas nunca se lembra do seu líder. Sabe por quê? Porque não é um amigo, e Deus quer que sejamos amigos de verdade, viu, irmão? Porque foi feita uma aliança entre Deus e o meu liderado, amém? Deus nos fez uma aliança entre nós, de cuidar, está vendo só? Amém? A dimensão de ser um amigo. Seja um amigo, irmão, seja uma amiga de verdade, não seja amigo e amiga da onça, seja amigo de verdade do seu líder que Deus te deu. Sabe, não saber disso, tem gente que interpreta aquele salmo que diz, como agradável é os irmãos viverem em união, né? Eles mudam e pensam que é, saudável é viver em união, brigando, né? União. Agora veja bem, queridos, se nós entendermos a revelação e nós cooperarmos, olha só, vai ser poderoso o discipulado, a junta vai funcionar e nós vamos auxiliar essa igreja a crescer e multiplicar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. E você pode cooperar, irmãos, porque não é só na mão do pastor que está o trabalho aqui, não, é na mão de todos nós, todos vocês fazem parte desse trabalho. A Bíblia diz que os santos que devem desempenhar, mas esse processo de tirar a criancice, ajustá-lo, né? Crescimento de qualidade, quantidade, e nós veremos a explosão em nome de Jesus. Vai chegar um ponto que aqui, esse prédio, esse estacionamento vai ser tão pequeno para tantos carros, tanta gente, não é mesmo? Amém? Porque as juntas vão funcionar, vai haver uma interação, 4 dimensões operando, viu, poderosamente, aí o diabo está lascado, irmão, né? Vamos ver demônio aqui nessa região cometer suicídio, viu? Sabe por quê? Porque uma junta poderosa de servos de ovelha sadia, olha, queridos, ovelha sadia é ovelha discípulo, viu? E toda ovelha sadia sempre dá cria. Eu já vi que era assim comigo. Eu sempre, Deus me fez, me ajudou a ser um bom professor, um bom líder, mas eu lembro que eu não era um bom pai. Eu não tinha assumido o papel de pai com meus filhos mesmo que Deus me deu, e nem amigos. Mas hoje eu sou. Eu tenho buscado a viver isso. Muitos até que aprendem, não é mesmo? Eles sabem que são liderados, mas nunca se tornaram filhos verdadeiros e amigos verdadeiros dos seus pais. Deixa eu fazer aqui um pequeno teatro para os irmãos, rapidinho, do que eu estou explicando. Poxa, olhei e agora me deu sede, viu, pastor Ailton? Está vendo? Tem água aqui, né?
Eu posso beber essa água, irmão? Eu posso beber água? Eu posso? Então eu vou lá, tá bem? Opa! O que foi? A perna não quer ir. Vocês não vão lá? Não. Se vocês não forem comigo, eu não posso ir lá beber essa água. Não vou não. Olha, se vocês forem, se vocês cooperarem, você também vai ser ajudada. Ah, vamos. Opa, posso ir. Tá vendo? Mas e você? Ah, não, eu vou, vai só ela. Não, mas eu não posso ir sem você. Sabe, irmão, os membros do corpo de Cristo, todo mundo coopera, deve cooperar. Olha, se você for, você também vai participar também da bênção. Ah, vou, tá bem, então vamos lá. Opa, vamos lá, vamos. Então, opa, vamos junto, né? Tá vendo? Opa, aqui a água. Agora mão, braço, faça sua parte. Opa. Boca, agora a sua vez. Olha, irmãos, todos participam, todos cooperam e todos são abençoados. É isso que a Bíblia está, é isso que o Espírito está nos falando nessa noite. Tem que haver justa cooperação de cada parte. Agora, queridos, sabe por que Deus mandou falar isso para você hoje? Porque vocês são muito importantes para Deus. E Deus te escolheu, te trouxe aqui para te usar poderosamente. Eu queria que vocês agora baixassem suas cabeças. E eu quero pedir uma música que você ouvisse. Não cante a música que você vai ouvir, quero que vocês só ouçam, porque essa música é exatamente do que Deus pensa a teu respeito, exatamente do que o teu pastor pensa a teu respeito, e dos teus líderes pensam a teu respeito. Então baixa a cabeça e fecha os olhos e ouça essa música, tá bem? Porque é exatamente isso que você é. Solta aí, meu filho, por favor. Baixa as cabeças, por favor. Também não olhe para mim não, baixa a cabeça, preste atenção nessa música em nome do Senhor Jesus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Escute bem, não cante, só. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Você é muito precioso, irmão, querido. Não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Agora fique de pé, por favor, tá bem? Fique de pé agora. E eu queria chamar aqui na frente todos aqueles que querem viver uma vida como pai e mãe e amigo. Aqueles que querem ser filhos verdadeiros e amigos. Vem aqui na frente, irmãos. Deus quer que você possa viver dessa forma. Deus quer mudar a tua sorte, quer mudar a tua vida, tá bem? Em nome de Jesus. Você é muito importante, querido, para Deus. Aleluias. É mistério de Deus com você.
Aleluia. que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, Você é precioso. mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Queridos, seja filho, seja amigo. Meus amados, Deus não chamou vocês para cá para vocês darem trabalho aos seus líderes. Chamou vocês para trabalhar para Ele. Tá bem? Se você sabe que você tem dado trabalho às vezes, para com isso. Para com isso. Sabe, seja um filho verdadeiro. Olha, irmão, é tão gostoso. Eu lembro que quando ministramos, aí de repente os irmãos estavam passando o WhatsApp, né, para os líderes. Olha, me perdoe, porque eu não era um filho, mas você saiba que agora eu quero ser seu filho, teu amigo verdadeiro. Sabe, irmão, ouvi muito choro, muito abraço dos irmãos. Sabe, parece que todo mundo entendeu o recado de Deus. Fecha os teus olhos agora. Fecha os olhos agora. Eu quero orar por vocês, tá bem? Para que esta unção, esse espírito de filho e de amigo venha sobre sua vida. Põe a mão no coração agora. Eu quero que vocês bem baixinho comecem a falar para Jesus. Jesus, eu quero ser esse filho daquele que tu colocaste na minha vida. Diga, eu quero ser esse filho. Eu quero ser um amigo de verdade. Eu quero cooperar, porque eu entendi que isso é profundo para a minha vida. Isso vai me ajudar e eu vou crescer. Porque o Senhor me ama, o Senhor quer me preparar para ser uma flecha, para ser uma bênção. Pai querido, obrigado por todos que estão aqui na frente, porque eu vejo que o coração deles tem entendido a necessidade de serem filhos e serem amigos, de serem pai e mães e amigos. Eles entenderam, Pai, que é necessário ir mais profundo nessa dimensão de ser um pai e uma mãe verdadeiro, e ser um amigo, uma amiga. Entenderam que é mais profundo também ser um filho, uma filha, um amigo, uma amiga verdadeira. As minhas mãos. Vem agora, Senhor, com esse espírito, com esta unção, já possa agora invadir o coração de cada um nessa noite, ó Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, que esse espírito de filho, de amigo, possa encher o ser de cada pessoa aqui, cada servo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora sobre sua vida nessa noite, esse espírito de filho e de amigo, em nome de Jesus. Receba esta unção, receba esse espírito, receba essa unção de filho e de amigo. Eu sou teu e tu és meu. Aleluias. Agora faça dessa música as tuas palavras agora. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Você pode cantar junto, querido. Cante junto bem forte, bem forte. Eu respirar e o meu viver, que sejam todos a ti, ó Deus. Levante as mãos bem alto, as duas mãos. Eis-me aqui, rendido estou. Enche o teu pulmão e bem forte declare isso. Eu sou teu e tu és meu.
sou teu e tu és meu. Oh, 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 minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Você que está aqui hoje à noite, que é discípulo, se estiver aqui o teu discipulador, o teu líder, vai até ele agora, a tua líder, dê um abraço bem apertado, diga: eu quero ser seu filho, seu amigo, sua amiga, bem forte, chora com ele, vamos lá, abraça bem apertado, bem forte, diga assim: eu quero, eu me torno, você pode cantar comigo como seu filho e como seu amigo, como sua amiga, também em nome de Jesus, em nome, bem forte, não solta não, segura aí, segura, pode segurar, segura bem forte, bem, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, obrigado, queridos irmãos. Eu espero que Deus tenha me usado para falar o teu coração nessa noite, tá bem? Deus abençoe a vocês todos, em nome de Jesus. Pastor Vailton, glória a Deus. Glórias a Deus. E eu creio que isso é só o começo, irmãos. Que esta aliança que está sendo renovada entre você e seu discipulador, entre você e o seu discípulo, que isso seja permanente. Aleluias. Nós louvamos ao Senhor dizendo: Senhor, faça em mim o teu querer. E o querer do Senhor é que nós vivamos isso, porque foi isso que o Senhor nos ensinou, de ser e fazer discípulos. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa aqui, olha. Se tem alguém que ainda não tem um discipulador, tem alguém que não tem ainda discipulador? Levanta a sua mão. Não tem discipulador aí, pode levantar bem alto. Fala: eu entendo isso. Olha, tem uma irmã lá que não tem discipulador. Amém? Tem alguém que tem um desejo muito grande de ter uma discípula? Tem alguém aí? Tem um desejo muito grande. Irmãs, olha, tem uma irmã ali muito abençoada. Vão ali, orem com ela. Amém? Orem com ela. Peça direção dentro da sua liderança, dentro do contexto da célula. Amém? E direciona isso. Conduza esta jovem muito abençoada nesse caminho de ser e fazer discípulo. Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, mas talvez você tenha essa oportunidade de ter o seu discipulador, de ter a sua discipuladora, mas às vezes você tem errado. Aqui, nesse momento aqui, muitos abraçaram, né? Se abraçaram o seu discípulo, o seu discipulador. Momentos assim, uns mais demorado, outros mais rapidinho, dá aquele abraço e sai. Mas eu quero te dar uma oportunidade, ainda nesta noite, de você se reconciliar. O Senhor, Ele quer que você saia daqui, ó, com um coração limpo, com um coração puro e com a sua alma transbordante dessa unção de Deus. Amém? Pode ficar de pé, igreja. Aleluias, aleluias. Eu quero te dar essa oportunidade
de você olhar nos olhos do seu discipulador, da sua discipuladora, e dizer assim: olha, eu não tenho sido assim como eu deveria ser, mas eu quero poder olhar nos teus olhos nessa noite e dizer assim: olha, conta comigo. Será que você pode fazer isso? Será que você pode sair do seu lugar? Eu sei que você já saiu do seu lugar e tal, mas irmãos, olha, isso é muito importante, porque isso é muito sério. Olha nos olhos do seu discipulador e fala assim: olha, eu quero que você conta comigo para este grande projeto que Deus tem para nós nesta igreja, na igreja Shalom de Dourados. Eu quero que você conta comigo para esse grande projeto de Deus nessa cidade através desta igreja. Olha, talvez você é o discipulador e é você que tem errado muito. Procure o seu discípulo, fala assim: olha, eu quero me tornar de verdade seu pai, o seu amigo. Eu quero se tornar o teu professor. Eu quero se tornar aquele que quero te caminhar nas 4 dimensões e ser assim 100%, né, nisso com você, porque é algo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Amém? Conversa com ele aí nesse momento. Tem que louvar dos discípulos. Amém, queridos. Eu quero convidar você a fechar esse corredor de mãos dadas. Glória Você a não Deus. desgruda do seu discipulador, mas uma coisa que Satanás detesta é quando ele encontra uma igreja unida, porque essa comunhão é o maior milagre que Jesus pensou em fazer. Ele disse: Pai, vamos ser um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Esse é o desejo de Cristo. Então, quando você está de mãos dadas, quando você está abraçado, Satanás ele sai correndo. Ele não resiste à autoridade espiritual de um crente que prevalece na comunhão, porque essa é a coisa mais difícil que existe. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: neste lugar e na minha vida, Satanás não vai ter sucesso. Nós vamos nos ajudar. Agora diz para ele: não desista de mim, porque eu não desistirei de você. Amém. Não solta ele. Vamos adorar? Sei que não é tão fácil viver em amor. Somos tão diferentes, mas todos do Senhor. Fazemos parte de uma grande família e faremos a vontade do Pai para viver em união. Ore esse coro. Como discípulos do Senhor, faça esse compromisso. Eu abro mão da minha razão para crescer em comunhão com você, meu irmão. Como o Pai me perdoou, declare: assim o farei. Para quê? Para que todos saibam que Cristo vive em nós com autoridade, e isso é só o começo. Creia, nada nos será impossível. Sei que não é tão fácil viver em amor. Somos tão diferentes, mas todos do Senhor. Fazemos parte de uma grande família e faremos a vontade do Pai para viver em união. Como discípulos do Senhor, eu abro mão da minha razão para crescer em comunhão com você, meu irmão. Como o Pai me perdoou, assim o farei, para que todos saibam que Cristo vive em nós. Como discípulos do Senhor, eu abro mão da minha razão para crescer em comunhão com você, meu irmão. Como o Pai me perdoou, assim o farei, para que todos saibam que Cristo vive em nós.
sabe como que vamos viver? Não apenas com palavras, mas em verdade, no mesmo propósito, em amor. Dê um sorriso para ele e declare: não desista de mim. Somos um no Senhor, somos um no Senhor, somos um no Senhor. Como discípulos do Senhor, eu abro mão da minha razão para crescer em comunhão com você, meu irmão. Como o Pai me perdoou, assim o farei, para que todos saibam que Cristo vive em nós. E isto é só o começo, nada nos será impossível. E isso é só o começo, nada nos será impossível. E isto é só o começo. Erga a mão do seu irmão lá em cima. Nada nos será impossível. Isso é só o começo do que Deus Aleluia, vai fazer na você, sua Senhor. vida. Uma multidão de discípulos compromissados, apaixonados por vidas, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, Pai, e que essa palavra venha produzir frutos em nome de Jesus. Aleluias, queridos. Amanhã, não perca, 7h30 vamos dar continuidade numa outra palavra muito poderosa, que eu sei que vai fazer muita diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, te acompanhe, que amanhã seja um dia muito abençoador na tua vida. Dá um abraço no seu irmão, diga que o Senhor seja contigo. Amém. Deus abençoe.